Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Bem Viver. E para hoje nós temos como tema doenças da próstata. E dou já as boas-vindas ao Dr. Rubem Mateus, que é médico naturopata. Seja bem-vindo. Cláudia, obrigado e boa tarde também aos nossos cameramans, né? Aqueles que fazem então a imagem acontecer. Fazem tudo Para você que está acontecer lá do aqui. outro lado, então, vendo também este momento bonito, que é um momento de consultório médico Exato. aqui nesta casa de televisão. Dr. Rubem, vamos começar por definir o que são as doenças da próstata. Ora bem, Cláudia, na verdade, falar de doenças da próstata, nós estamos a falar praticamente de um aparelho, isto que é o aparelho reprodutor masculino. E falar deste aparelho reprodutor masculino, porque a mulher não tem próstata, este é um aparelho no qual tem a responsabilidade naquilo que são os processos de formatos de gameta, isto por intermédio do testículo, os famosos espermatozoides. E no devido momento que são formados tais espermatozoides, eles posteriormente vão passar pelo epidídimo, que serve como um canal que acumula os espermatozoides, como também não só expulsa também do mesmo epidídimo até a vesícula seminar e até mesmo até ao local da próstata. E falar de próstata, estamos a falar de uma glândula. A glândula esta muitíssimo importante para nós como homem. Digamos, se for para olhar em uma equipe de futebol, estamos a falar do meio-campista. Porque normalmente quando a próstata ganha um problema, quando a próstata tem uma infecção, automaticamente aí já começa a perder os seus níveis de pH, que tem o pH alcalino ou então ácido, que em muitos casos estas situações podem surgir uma acidez que posteriormente, uma vez que os tais espermatozoides, ao serem produzidos pelos testículos, eles já saem bastante ácido. Então, se a próstata também tiver ácido, quer dizer que ali haverá morte de espermatozoides, que posteriormente, então, haverá aquela incapacidade no momento Pode do surgir coito até que infertilidade, não é? Certo, certo. Quer dizer que ali automaticamente esses tais problemas podem desencadear então numa situação de uma infertilidade masculina, como também até mesmo trazer uma infertilidade feminina. E de salientar que para a própria próstata em si existem várias doenças. Temos ali a primeira doença, que é a hipertrofia ou hiperplasia da próstata. Esta hipertrofia ou hiperplasia da próstata, estamos a falar do aumento ou da dilatação desta mesma próstata. E quando ocorre esta tal dilatação, ali surgem aqueles sinais e sintomas como a incontinência urinária, que é a vontade frequente de urinar, principalmente à noite. Mas esse inchaço, doutor, desculpa cortar-lhe, provém de quê e é aonde, Ora bem, propriamente? na verdade, muito antes de chegar ali, eu queria só tentar dar mais um final subsídio, naquilo que ok. são essas tais doenças. Tem a hipertrofia, que já salientamos, e tem também a calcificação. Falar de calcificação, estamos a falar do desgaste que ocorre na próstata. E normalmente, quando há esse desgaste, é ali em que surge uma ejaculação precoce. E ainda também surge a própria prostatite, que é a inflamação. Hoje em dia as pessoas confundem-se próstata e prostatite. Há quem fala, eu tenho próstata. Não, você tem próstata porque é homem, mas a doença é prostatite ou hipertrofia, ou então a situação de uma calcificação que posteriormente, em torno dessas três dificuldades, ela então pode desencadear também num câncer, que é uma coisa mais séria, em que o paciente posteriormente tem que se beneficiar de uma argalha que facilita então a saída da urina. Exato. Mas em torno a essa toda a situação também existem causas, quer dizer que hoje em dia não existe nenhum problema sem quê? Sem causa. Sem causas. Quer dizer, se os problemas surgem porque tem alguma coisa que deu a este problema. E normalmente para essas tais doenças da próstata, as causas não chegam a ser indiferentes. Por exemplo, nas situações de uma hipertrofia, nós podemos encontrar as causas, tanto as causas alimentares, como também, principalmente, naquilo que são os distúrbios ou desequilíbrios das hormonas. Normalmente, falar de hormônios, estamos a falar de que quando ocorre esse tal declínio, hormônios são substâncias que nós temos em toda parte do corpo. Quer dizer, o cérebro tem hormônio, na mão tem hormônio, no pé tem hormônio. E normalmente quando esses hormônios começam a baixar, ali surgem doenças. Por exemplo, para nós como homem, ali surgem não só as inflamações que ocorrem na próstata, mas também pode surgir disfunções sexuais, que podem ser disfunção sexual por libido, disfunção sexual por uma ejaculação precoce, ou então uma disfunção erétil por ereção. E em torno a esta toda dificuldade, ali os alimentos também entram. Por exemplo, hoje é apontado e até cientificamente de que os fritos são os alimentos que mais têm a tendência de trazer esses problemas. E hoje aqui na capital nós temos uma corrida muito grande. E por vezes aquela corrida nos obriga às vezes a adotar A comer os sistemas de hambúrgueres. alimentos não muito bom. Exato. Eu saio da minha casa às 6 ou 5 horas e por vezes é uma sanduíche. Um ovo frito, um ovo estrelado e sei lá, tudo normal.
E as pessoas, por vezes, não têm na consciência do que isto pode causar dentro de anos. Porque Mas, por exemplo, pode ser um ovo cozido, algo assim mais saudável, certo, não é? Evitar mesmo os fritos. Os cozidos são mais saudáveis. Por que os fritos são apontados? Em função daquilo que são as substâncias que lhe oferecem. Quando nós aquecermos o óleo, ou aquecer o óleo, ela gera uma substância chamada glicerol. Este glicerol está dentro dos 100 graus Celsius. Só que ao ultrapassar o aquecimento, ela gera a acroleína, que chega a ser mais perigoso. Por exemplo, nós temos o carro e metemos o combustível para o carro. Quer dizer que enquanto tiver combustível não há como andar o carro. Nem se no resultado tiver, também não há como. Então aquele fumo que sai por intermédio do tubo de escape é porque há algum manuseamento dentro do motor que faz com que haja aquela situação. O mesmo também ocorre no corpo. Quer dizer que aquele fumo que o próprio carro em si começa a expulsar é a famosa acroleína que a gente está a inalar por intermédio dos fritos. E por vezes ainda são aqueles fritos que, olha, aquecer o óleo de manhã, à tarde, por vezes, quer mais aquecer novamente, a mesma situação, e aquilo vai gerando problemas que não só entram nestes tais problemas da própria próstata, porque a próstata para proteção não começa ali, em função daquilo que são já então as intoxicações ao nível das artérias e veias. Quer dizer que o próprio aparelho cardiovascular em si começa a estar comprometido naquilo que são as artérias e veias e ainda posteriormente o próprio cérebro depois não ganha um problema. Tudo isso porque a gente não vai haver o processo da boa circulação do sangue e não havendo o processo da boa circulação do sangue, ali é onde começam a aparecer aqueles tais sintomas, como a dor de cabeça constante, o mal-estar, aquecimentos no corpo, tonturas, muita câimbras, formigueiro, tudo isto porque o aparelho cardiovascular já está intoxicado. E por estar intoxicado, posteriormente entra no processo dos tais declínios das hormonas, que ao decorrer desses baixos hormônios, na ocorrência de não um tratamento ou de não haver um tratamento imediato, é ali em que surgem então as tais doenças da próstata, como a dilatação, a própria inflamação e depois então o desgaste da próstata. De salientar que quando não são tratados imediatamente, pode desencadear num problema de uma infertilidade masculina ou então também feminina. Porque normalmente quando o homem acarreta um problema de gênero, para a mulher no momento do coito, se é sexo desprotegido, tem que ter também problema. Vamos suportar com uma necrospermia, que é a morte dos espermatozoides, automaticamente aí pode gerar depois uma zoospermia. Então, se gerar isto, é problema sério. Quer dizer que a Mas isso pode afetar a mulher também, se caso tiver a ter relações sexuais desprotegidas? Diretamente. Vamos imaginar que o cara está com uma prostatite, que é a inflamação da próstata, e essa prostatite, por sua vez, já está a trazer uma necrospermia, que é a morte dos espermatozoides. Há infecções, então, automaticamente pode ter esse problema, porque aí pode ter uma leucospermia. Então, são N assuntos que podem ocorrer e originar também essas situações. Doutor Rubem, no princípio falava sobre este inchaço, esta inflamação, o porquê do mesmo acontecer e quando acontece, o que é que o homem deve fazer? Ora bem, olá Cláudia, anteriormente falar de próstata era mais voltado para camadas adultas, digamos dos 40, 50 Exato. anos, que agora hoje chega a ser diferente, quer dizer que já não escolhi uma idade assim tão, porque até já recebi pacientes lá no meu consultório, saúde para todos, pacientes com 18 anos, já recebi até há tempos, alguém com 24 anos e com uma prostatite crônica. Onde é que foi buscar a prostatite? Não é porque alguém lhe mandou, não, isso não se manda. O cara andou o seu tempo a ter coisas inadequadas e hoje a gente por vezes abusa muito do sal fino. Em pipoca e salgado e muito mais, não gostamos daquele sal fino. O abuso que o doutor se refere ao alimento? Alimentos são os primeiros. Não, porque também tem a que... Será que o sexo também acaba por influenciar? Vamos supor, eu faço sexo, eu tenho tido relações sexuais com a minha parceira e aquilo é desprotegido. E a minha parceira talvez tenha uma infecção urinária e eu, por vezes, como homem, como as nossas infecções são um pouquinho difíceis de surgir ou dar alertas rapidamente, então estou a conviver com a minha infecção e, por vezes, não só aquele de fazer exames de rotina, solicitar um médico para fazer um check-up e, por fim, depois saber o que está a passar e procurar tratar. Nós não somos assim. Exato. Nós gostamos de andar e quando o assunto pega grave, queremos ir ao hospital. Então, nessas circunstâncias, também podem dar as influências dessas tais prostatites. Tem infecção urinária, não quer tratar a infecção urinária, está numa fase aguda, não está tratando. A prostatite é mesmo ligada às infecções urinárias, né? Estão todos, né? Temos a uretra prostática e tem a uretra peniana.
Mas acima, além da próstata, a bexiga tem o uréter, tem o Exato. rim. Então, eles têm uma interligação. Quer dizer que tudo que começa naquela situação pode pegar posteriormente o rim, em que os pacientes dessa situação, também quando não ocorre um tratamento, são aqueles que depois chegam a fazer também uma hemodiálise. Tudo isto em função daquilo que depois será um Foi-se problema que vai desenvolvendo. ocorrer então também naquela cavidade renal. Então é um assunto muito sério em que a juventude talvez estamos a ser despertados, então acho que é o momento da gente parar de ficar só. Porque nós gostamos de ficar numa boa, só, como se Não diz, só né? deixamos O levar a homem, vida. por vezes, é super normal, quer dizer que os assuntos é normal. Isso até notamos hoje em dia, tem questões de infertilidade. Normalmente também ocorrem essas situações em que, por vezes, a mulher que sai mais rápido para ir ao médico. E o homem, por vezes, é que está com problemas, para ele está tudo ok, está fixe, está normal. Eu estou bem, eu estou bem. E não quer solicitar o médico. Pelo orgulho que nós temos, é como se fosse por uma disfunção erétil. Há homens que Exato. têm uma impotência sexual que talvez não sabe a causa, mas está a viver. Ele às vezes pega Que ali até um Viagra, vai beber pode um culpar a Viagra. mulher. Muitos deles Chega em só casa e culpam, diz que sim, já não tenho prazer em muitos ti, mas deles afinal culpam ele o está homem. com problema. Muitos deles culpam o homem, mas em muitos casos as prostatite, as doenças da próstata trazem muito desses problemas. Quer dizer que quando ocorrem essas disfunções sexuais, começar daquilo que é uma disfunção erétil. A disfunção erétil, na verdade, estamos a falar daquilo que é a famosa impotência sexual. Em Exatamente. que o homem está no momento do coito, mas não consegue notar a sua ereção. Por vezes até notou a ereção, mas aquilo, ele nem ejaculou, nem teve a sua ejaculação, mas perde logo a ereção. E é uma situação que para mulheres é meio chocante. Porque às vezes no momento que ele perde a ereção, é no momento em que a mulher quer mais. E o Exatamente. cara, tá só. Conforme já disse, não quer sair para solicitar o médico. E noutra situação, nessa tal disfunção erétil, naquela também acontece. Eu já tive até pacientes, olha Cláudio, que o paciente fala assim, olha doutor, eu estou há 10 anos, não consigo ter atividade sexual porque não vejo a minha ereção. Imagina, 10 anos. 10 anos. Você que é homem. Eu para mim, homem só precisa ter duas coisas. Quer dizer que em casa, a cozinha, aquela cozinha de comer um arroz, um fungo, aquilo pode até faltar. Mas se na cama, aquela cozinha do quarto tiver problema, é um caso muito sério. Porque hoje muitos casais têm tido brigas tão fortes em função desses problemas. Eu conheço casais que separaram-se mesmo porque o homem está com um problema. Então é um assunto que nós como homens não devemos ficar só quando entramos dentro desses problemas. Quer dizer que é um assunto muito sério. E sendo um assunto muito sério, porque as doenças da próstata também levam aí. É bom que fizemos umas consultas de quê? De rotina. Porque ali Exatamente. podemos ter já uma disfunção erétil, ausência de ereção. Podemos ter uma disfunção por ejaculação precoce, em que naquela vertente o cara está no momento do coito e por vezes a mulher nem está saciada, ele já ejaculou, para ele está tudo bem. Conforme as mulheres agora dizem, um homem em cima da mulher são apenas 60 segundos e as mulheres ainda dizem que olha, homens são muito egoístas. Às vezes nem 60 segundos, E né? é um assunto que nós como homem, eu digo sempre que estamos a envergonhar muito nosso cadastro. Por que cadastro? Porque quando nós interpretamos de que a mulher que talvez está nos trazer problemas, a gente vai tentar com a cicrana, vai tentar com a fulana. Vamos tentando, porque vai tentar com a... Tentou ali, tentou ali, tentou ali. E ele vai notar que está a ter queda em todo o local onde está a tentar. É só que ele também não sabe qual cadastro foi o que está a deixar. Porque as mulheres que contam seus assuntos. Quer dizer que quando notamos uma situação de estranho, é bom solicitar o médico. E surge ali a disfunção também por libido. Na disfunção por libido, estamos a falar então em que ocorre aquele processo em que há ausência do prazer sexual. Em que o homem já não consegue notar aquele apetite. Se for para a mulher o que é que ocorre? A mulher começa a notar a sua ausência de lubrificação porque há baixos hormônios, mas também começa a notar aquela ausência de prazer sexual. Há mulheres que hoje em dia, quando estão com seu parceiro, ela às vezes vai fazer o ato sexual não porque é prazer, mas porque quer dar prazer para alguém. Porque sabe, olha, só não dá ao cara, ele pode sair, vai fazer aquilo, então pode criar mais namorados. Então a mulher sente-se esforçada, vai dar, vai fingir, tudo vai dar. O mesmo ocorre também com o homem. Só que para o homem chega a ser muito diferente. Porque para o homem ter ereção, ela depende de sangue. Então, se depende de sangue, é diferente da mulher. A mulher, aquele é um canal, só entrou. Já do homem é ereção. Quer dizer, enquanto
o cara não ver círculo de sangue naquela região, não há como ter ereção e não há como também satisfazer aqueles atos. Sim, acaba por denunciar, Muita a mulher situação não. de crise mesmo em torno dessa dificuldade. Doutor, e numa dessas doenças, né, da próstata, encontra-se também o cancro. Ok, é aquilo que eu disse, quando eles não são tratados rapidamente, é aí que desencadeia naquele processo mais sério, que é o próprio câncer da próstata. Mas também essas doenças, Cláudia, elas apresentam alguns sintomas. Talvez alguém esteja perguntando, mas É falamos aí possível de ter o várias cancro causas. da próstata, doutora, sem passar por essas outras Passa tudo doenças? por esta fase. Ah, ok. Mesmo esta fase onde vão começar a passar uma hipertrofia, que é a dilatação, em que ocorre aqueles outros procedimentos. E falar, na verdade, de sintomas, nós tocamos aí em que concerne daquilo que são os aquecimentos no corpo. Hoje em dia, quem tem aquecimento na pata, na coluna, acha super normal. No peito, acha super normal, mas também que já são uns sinais de que há doença na próstata. Mas que Como não tipo de só aquecimento é esse? Um aquecimento em que nós sentimos que está muito quente aquecimento ou... forte, como se fosse uma febre. Ok. Aquecimentos mesmo, e como não só. Como se fosse ter um ataque. Certo, certo. Em torno a esses aquecimentos, depois começam a dar também as dores na coluna. Dor forte na coluna, quem fala assim, olha, é coluna, dor forte. Que eu conheço até pessoas que a tendência dessas situações podem até cair mesmo, porque não aguentam, é uma dor muito intensa. E além dessa dor na coluna, podem também dar então ao fator da incontinência urinária. Já a incontinência urinária, ela surge na hipertrofia da próstata. Quer dizer que para quem tem hipertrofia, que é o aumento, vamos supor, se a próstata está assim fechada, ela dilata um pouquinho. E na medida que vai dilatando, ela começa a apresentar esses sinais como a incontinência urinária, que é a vontade frequente de urinar, principalmente à noite. Além da incontinência urinária, também começa a dar algumas dores na coluna e até surgem também aquilo que é o processo de uma disfunção erétil. Como não só Febres? disfunção Pode dar erétil, febre? pode também dar febre, sim. Já na calcificação, que é o desgaste da próstata, ali surge a ejaculação precoce. Depois da ejaculação precoce surge também a dor na coluna, aquecimentos na pata. Já na prostatite, que é a inflamação da Aquecimentos próstata. na pata? Na pata, sim senhora. Já a prostatite, que é a inflamação, elas podem dar aquecimento na coluna, podem dar tontura, podem dar também câimbra forte, podem ainda dar também uma impotência sexual. Primeiro porque, vamos supor a próstata nesta região, aqui por baixo temos a uretra peniana, a uretra prostática, e mais abaixo vem o pênis. Quer dizer, enquanto os corpos cavernosos não têm o privilégio para irrigar o sangue, porque a próstata está inflamada, não há como ter ereção. Por isso que para quem tem inflamação da próstata, há aquela dor na coluna, há aquela dor forte aqui na bexiga, dor baixo ventre, muito forte, aquelas dores abdominais, e automaticamente essas tais dores, esses tais problemas, impossibilitam também que o próprio cara possa ter atividade sexual forte, em que depois o que começa a ocorrer? A retenção da urina. Há quem tem vontade para urinar, mas quando vai a urinar, a tendência é notar que o seu jato já diminuiu da urina, e não só o jato Saiu diminuiu, sim, exato, um sim, vai pouquinho. notar que ele está a urinar, mas o que é que está a ocorrer? Ele urinou, mas depois agora começa a cair aquelas gotículas, vai gotejando um pouquinho, mas é dor forte, como há quem pega dor, porque quer dizer que o assunto já está a ficar mais sério quando já há dor. Há quem pode ter aquela retenção da urina. Foi para urinar, mas a urina não está a sair. Tudo isso porque também já é inflamação da próstata, mas em muitos Mas casos... isso pode, nessa inflamação, pode criar o pus, doutor? Não vai criar o pus, não vai criar o pus. Simplesmente ela vai pegar e posteriormente surge uma hematúria, que é a presença de sangue na urina. Então não tem nada a ver com aquela doença que muitos chamam que o chamado escandamento? Não tem nada a ver com isso, nada né? a ver. Tem um nome, mas tem um nome específico, não é? Na situação da gonorreia ou na candidíase, elas surgem também essa situação. Mas para quem tem uma inflamação da próstata, aí começa a surgir então a famosa hematúria. Quer dizer, como está com prostatite, ali naquele sinal também surge aí a hematúria, que é a presença de sangue, que ele está para urinar, mas nota nessa situação. Mas em muitos casos também, aí notamos e conseguimos perceber o que? A presença da ereção matinal. Hoje em dia, muita gente não consegue ver a sua ereção, nem nas madrugadas, quando deixem ou saem para urinar, nem ao amanhecer. Quer dizer que ele não consegue perceber daqui a ereção. E não notando a sua ereção matinal, automaticamente também já é um dos sinais de que está a ocorrer também uma das doenças da próstata. Mas em muitos casos, ela chega a baixar com um hormônio que é a famosa gonadotropina. A gonadotropina é um hormônio que quando ela baixa no sangue, automaticamente nós como homem começamos a diminuir o tamanho do pênis.
Quer dizer, se começa a se medir a 15 centímetros, vai passar a 12, 10, tudo isto porque está a começar então com aquilo que é essa patologia da própria próstata. É um assunto muito sério mesmo. Doutor, e com quantos anos os homens podem começar a fazer esses tipos de exames? Não só para o cancro, mas para outras doenças que se desenvolvem também que originam o cancro da próstata. Ora bem, na verdade com 20 anos, penso que é o momento ideal para sair. 18, 19, pode sair para ir fazer. Se já tem uma atividade sexual, é bom sair. Mas olha, agora os homens começam já cedo, certo, 15. Uma alerta para aquelas pessoas, porque hoje em dia nós como jovens também estamos a casar tão cedo. Então estamos a casar cedo, estamos a nos unir cedo. É bom que saibamos se também não há problema. Por quê? Eu sempre alerto assim, se você que é homem quer casar, deve saber se a próstata ou se o teu aparelho reprodutor está em condições. E se você é mulher também quer casar, tem que saber se o teu útero também está em condições. Quer dizer, se tiver um problema entre os dois dentro do lar, é aquilo também que está causando muita separação. Primeiro porque depois não há fruto. Eles vão começar a chamar-se nome. E tudo em função não só das doenças da As famílias a meterem-se. É um assunto muito sério, em que depois pode surgir também as doenças testiculares. Então é um campo muito sério em torno a esta dificuldade da próstata. Doutor, nós também acompanhamos, estamos aqui a ver alguns medicamentos em nossa mesa. O doutor poderia explicar a função de cada um e para certo, que e eu posso porquê? tirar um, cada um e mostrar a câmera. Sim. Ora, vamos começar por este. Este aqui é o licopênio. Ok. Falar de licopênio, então estamos a falar de um produto muito excelentíssimo para o bom andamento da próstata. Quer dizer que a próstata, quando não contém o licopênio, quando começa a diminuir essa substância, gera muitos problemas. Quer dizer que esse suplemento em si, ele ajuda ao tratamento das doenças da próstata. Mas também este licopênio nós podemos encontrar em abundância, não só no tomate maduro, mas também podemos encontrar na melancia. Por exemplo, na melancia, além do licopênio, também temos a citrulina, que é muito importante para o bom desempenho sexual e por ser também um antioxidante muito forte. Quer dizer que para quem tem uma disfunção por ereção, normalmente também a melancia pode lhe ajudar em função da citrulina e também pelo antioxidante que ela tem para a limpeza do próprio sangue. Aqui tem o internal detox. Este normalmente tem uma medicação que também nós acompanhamos para quem está com problema da próstata e é uma medicação que não simplesmente dá um auxílio lá naquela região, mas também muito importante naquilo que é o processo de detox do nosso corpo e até também ajuda para tratamentos de hepatites A, hepatite B e ainda hepatite C. Acaba por ser uma vitamina, certo, muito bom e também é um antiviral. Este aqui é o tribulus terrestre. Normalmente, em torno das doenças da próstata, elas surgem distúrbios das hormonas, ou seja, baixos hormônios. E o tribulus terrestre é um excelente produto para quem tem distúrbio das hormonas. Quer dizer que até mesmo aumenta a qualidade dos espermatozoides, mexe bem com os hormônios e também pode auxiliar naquilo que é o processo de uma ejaculação precoce. E temos aqui também a vitamina E e uma vitamina C. Esta vitamina E, normalmente toda pessoa que é tratada de uma infertilidade masculina, não deve faltar uma vitamina E nem a vitamina C, porque elas auxiliam bastante para o bom rendimento dos espermatozoides. Tem aqui também o uxe amarelo. Este uxe amarelo é um produto composto entre uxe amarelo e unha de gato. Unha de gato e uxe amarelo são suplementos, são compostos muito eficazes para tratamento não só de doenças da próstata, mas também auxiliam bastante para tratamento de quisto ou cisto nos ovários. Também ajudam bastante, também, certo, né? Para mulheres, né? Ajudam bastante. Sim, porque eu já ouvi falar da unha de gato certo. em fazer o chá Certo. para a mulher tomar. Elas sim. ajudam bastante para tratamentos de mioma também e dão também fertilidade. E tem aqui o outro. Este aqui é também um cálcio. Normalmente para quem está a sofrer com doença da próstata, então, normalmente acaba por tomar tudo, né, doutor? Não, na receita não vai levar isso tudo, não. Tem aí a calcificação. Normalmente, isso também depende do sintoma, depende de como está evoluída a doença, não é? Para o quadro clínico. Exatamente. Na verdade, em função da calcificação, o desgaste da próstata, esse também auxilia bastante, porque é um cálcio muito importante, não só para a próstata também, como também para todo o corpo. E tem aqui o Vimax. Vimax é um excelente suplemento, muito eficaz, até para quem sofre, eu falei aqui da ganatrofina, em que há diminuição do tamanho do pênis, isso aqui ajuda bastante.
Cresce Como não novamente. como não só equilibra bastante os hormônios e também Ah, só equilibra, não equilibra ajuda? os hormônios, vai tratar e vai aumentar para quem perdeu a qualidade dos espermatozoides, ou a quantidade também do pênis, e também para quem está sofrendo de uma infertilidade masculina, muito eficaz também, para quem está com impotência sexual também. Homens, faz favor. Esta aqui é V8. V8 é marca de Não é carro, do motor, né? Marca Do de carro. Aqui, só mesmo também 8 cilindros. V8 é uma medicação muito forte para tratamento de disfunções sexuais. Ok. Tanto por ereção, por libido e até mesmo por uma ejaculação precoce muito poderosa. E tem por último aqui o Tiger King. Tiger King, digo eu que o Tiger King é a solução de tudo. Só o nome já diz tudo. Porque é a solução de tudo. Eu há tempos, e tenho testado sempre, para pacientes que não vejam a sua ereção há mais de 10 ou 5 anos, isto resolve rapidamente. Mas tu serve para homens, doutor? Para ti também tem. Muito eficaz e bastante mesmo para nós como homens. Esta aqui é um tiro e queda. Se não há ereção, é mesmo fogo. Não, já diz tudo. Tiger King. Forte, é mesmo forte. E temos testado, sim, muitos pacientes que temos tido êxito. E há mesmo cura para esta situação. Então, doutor, o que é que aconselha mesmo para os homens? É importante que se faça consultas de rotinas diárias, porque não temos, nós mesmo angolanos, não temos essa cultura de ir mesmo ao médico, tentar perceber como está o nosso organismo. Ora bem, olha, além das consultas, nós temos uma sociedade já doente. E tendo uma sociedade doente, e por vezes não só emocionalmente, mas a gente vivemos numa sociedade que estamos cansados de viver. Estamos cansados de viver primeiro porque a gente tenta, mas depois não há nada. Quer dizer que existem muitas esperanças e depois sem solução. Nos oferecem muitas coisas, olha, faz isso, com isso, vai dar aquilo, mas depois no fundo não surge. E eu, para mim, olho doença normalmente como alguém que está a terminar o seu ensino médio técnico ou superior. Normalmente, ao terminarmos esse tal ensino, é levantado um problema. E ao levantarmos este tal problema, serve para, posteriormente, termos a obtenção do nosso título, quer dizer, que é o diploma. E neste é um processo grande. O mesmo ocorre também com tratamento de doença. Quer dizer que, enquanto a gente não conseguir o que a gente quer, não devemos parar. Mas a gente, por vezes, para quando ainda nem no meio chegamos. Nem no meio chegamos, mas porque a gente já fez aquilo, e aquilo começa a surgir as perdas da esperança. Quer dizer que, porque existe muita gente que sofre desses problemas que eu mencionei aqui, muita gente, mas as pessoas estão cansadas, porque às vezes já viveu aquilo, ou porque ouviu também que não tem cura. Porque hoje a gente, olha, não, tem 50 anos, isso aqui é normal. Não é normal. Isso fala assim, olha, para quem está na terceira idade, é a idade que não teria um problema de dificuldade de ereção. Mas é essa idade que tem muitos desses problemas, como até para a juventude. Sim. Há quem já com 20, 22, já tem os problemas, exato. Já tem, o que é que está a fazer? Está a comer à toa. Está a comer à toa. Então, é um caso muito sério. Então, enquanto não deixar esse lado e não correr por um tratamento, não tem como ter solução. Há quem fala assim, olha, doutor, já estou há 10 anos que não como isso, não como aquilo. Tá bom. Parou de doutor, comer, eu há pouco fiz a pergunta e vou voltar a fazer, desculpa interrompê-lo. Fala-se muito da alimentação, que é primordial também, o doutor aqui já explicou. Mas o número de vezes que também se tem a relação sexual acaba por influenciar, principalmente quando o homem não tem o cuidado, está aqui, está ali, está acolá, e muitas das vezes sem a proteção. Isso também acaba por influenciar o número de vezes que se faz o sexo e com parceiras diferentes? Cláudio, eu posso ter 10 namoradas e eu conseguir fazer bem com essas 10 namoradas. O que é que ocorre nessas vertentes? Vamos supor, o cara está a andar a fazer as suas atividades sexuais. Primeiro, o que é que esse cara, nesta atividade sexual, porque ele já é alguém, digamos que não é viciado, mas tem uma atividade sexual muito ativa. E ele vai servindo, porque praticamente o homem é quem serve. Vai servindo. O que é que esse cara come para servir? Como é que ele prepara o seu corpo para servir? Muitos imagina, a tomar coisas. Segunda, sexta, com booster. Está a esperar ter boas atividades sexuais? Como há quem diz que consegue fazer, mas é um mito. Será? É um mito porque é o momento.
Porque há pessoas com álcool no corpo É ficam o como se momento. fossem monstros. Não há prazer, é o momento. Não há prazer. Não Aí é, não há né? prazer, é o momento. Quando aquilo lhe passar, aquela adrenalina passou também. Quer dizer que a pessoa tem que estar naturalmente. E para estar naturalmente precisamos alimentar-se bem. Se quer ter uma atividade sexual ativa, até mesmo numa noite levantar 3, 4 vezes, tem que comer. Você não come bem que ter atividade sexual. Não pode. Sim, até Quer porque dizer, o se sexo consegue acaba aguentar as 10. 1 minuto, não é? Já perdeste não sei quantas calorias. É. Sim. Há pessoas que quando saem de uma atividade sexual, por vezes, quando sai, tipo, já não sei se fez o quê. Perdeu tanta. O que é que fez? O que é que tem feito? O coração palpita forte, por quê? Não é amigo de exercícios físicos, é amigo de bebidas alcoólicas, não quer tirar aquilo no corpo. É muito tóxico dentro do corpo. E o corpo depois dá essa resposta em que os batimentos cardíacos têm que acelerar. E desde o momento que vão acelerar esses tais batimentos cardíacos, é problemas sérios no corpo. Quer dizer que enquanto o indivíduo não se rever, mudar o seu cardápio alimentar, a sua rotina diária, não tem como ser tão forte naquilo que é uma atividade sexual. Não tem como rodar em 10, 5, não tem. Ele até pode, mas vai se borrar depois. Vai borrar o seu cadastro, vai mostrar o seu cadastro, porque ele não tem como depois aguentar o processo. Há quem consegue fazer na noite, vamos supor, há quem fazia 3. Mas hoje vai começar a notar lá, só faço já uma vez, 2. Tipo, ele já está a notar que já não tem mais aquela, a mente já não está a chegar mais lá. É a própria corrida diária. Porque o próprio cérebro em si precisa estar bem para uma boa atividade sexual. Enquanto o cérebro não estiver preparado, não há como. E a comida que nós comemos já mancha o cérebro. Então, se mancha o cérebro, não há como nós termos uma boa potência sexual. Doutor Rubem, infelizmente nosso tempo terminou, mas foi muito bom tê-lo aqui e eu acredito que vamos recebê-lo mais vezes para outros temas pertinentes. Mais uma vez agradecer, Obrigado, a equipa nós. toda agradece a presença do Dr. Obrigado, Rubem. nós. Doutor, onde é que os pacientes podem encontrar o doutor, a clínica ou entrar em contato? Ora bem, em torno a esta dificuldade, não só em doenças reprodutivas, mas também naquilo que são as doenças metabólicas, nós temos aí o Saúde para Todos, estamos em Viana, isto é, na Rua do Cemitério de Viana, junto a Novas Bombas da Sonangalpe. Ok. Em Viana, Rua do Cemitério de Viana, junto a Novas Bombas da Sonangalpe. Podem se ligar e marcarem as vossas consultas para os terminais telefônicos 935 90 12 56. Repito, 935 90 12 56. Ou também podem manter o contacto pelo 996 14 53 50. 996 14 53 50. Temos também o WhatsApp que é o 941 270709. 941 270709. Facebook, Consultório Médico, Saúde para Todos com Dr. Rubem Mateus. Consultório Médico, Saúde para Todos com Dr. Rubem Mateus. Muito obrigada, doutor. Cláudia. E você que esteve aí do outro lado, nosso muito obrigada. Agradecer também ao TEN que abriu as suas portas. Já sabe, temos encontro marcado aqui no Lifestyle em Português no Instagram e no YouTube.